Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje vamos falar com uma pessoa super especial do ecossistema cripto brasileiro, né? Essa pessoa é o Daniel Duarte. Ele entrou em Bitcoin lá atrás. Ele vai contar um pouco a história de como é que ele chegou e como é que ele entrou nisso daqui. E recentemente agora lançou um livro contando sobre o Ethereum, né? Então, assim, essa transição é uma coisa muito curiosa. A gente vai entender um pouco, né? Porque tem-se aí ele como um cara que era um Bitcoin maximalista, né? Bitcoin Max, aquele cara que gostava do Bitcoin, e agora está falando da Ethereum, mudando para Ethereum nesse sentido. Então, a gente vai entender um pouco dessa mudança e por que ele, como é que ele vê esse ecossistema, essa mudança aí do Bitcoin para o Ethereum. Vamos lá? Oi, Daniel, tudo bom? Bom dia, Gustavo. Pessoal da Fintrader, prazer estar aqui. Bom dia. Primeiro, acho que muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Eu li o teu livro, né? Então, assim, é um prazer aqui estar contigo e ver alguém que está produzindo conteúdo legal, né? Um livro bem legal. A gente vai entrar em detalhes do livro, tem até algumas partes que eu separei. Assim, né, explica isso aqui melhor para mim, né? Para a gente ver aqui. Mas antes de tudo, eu queria entender um pouquinho a tua história, né? Então, assim, eu já te conheço, assim, pessoalmente, a gente nem se conhece ainda, a gente não se encontrou, mas eu já acompanho a tua história há muito tempo, desde que eu entrei no mercado, lá por 2017, eu já ouvia você falar do Bitcoin e da transformação que ele era e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente como é que você chegou nesse mercado e o que a tua experiência anterior a ela, a entrar no Bitcoin, te alertou para essa mudança que estava vindo. Um prazer. Olha, eu diria que no fundo se resume a curiosidade e a inquietação para tentar responder perguntas que eu estava me fazendo. Porque eu tava num período de. Lembra, em 2014, 15, começou aquela confusão no Brasil, 15, 16 com a Dilma, o pessoal indo para a rua, o dólar ainda não estava tão alto, tava aquela coisa que você começava a falar, poxa, mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu juntei nos últimos 12, 15 anos da minha vida profissional, tal? Sou formado em administração e direito, né? Tenho os dois lados. Então fiquei meio pensando, falei, pô, já que eu entendo mais de letras do que de números, porque a administração é um sou no fundo, falei, pô, vou fazer um mestrado em economia austríaca, que era um tema que na hora eu estava achando bem interessante, estava tendo uma linha de discussão na época, com coisas que eu falei, pô, vale a pena não ir para o mainstream, assim, eu não queria ir para a faculdade tradicional, ficar estudando sobre o passado, eu também estava numa vertente de ver mesmo coisas novas, assim. E aí, ao entrar nesse mestrado, logo o grupo era um grupo de pessoas que também estavam curiosas por coisas novas, e o tema meio que surgiu, assim, meio ao acaso do Bitcoin, e conectou com o que eu já estava pensando em como eu posso preservar o meu rico dinheirinho suado e guardado, tal. E nesse processo era aula de teoria monetária, não vou esquecer. E eu sempre fui aquele aluno chatinho, tanto na escola quanto na faculdade, de ficar enchendo o professor com perguntinha. Me perguntava o tempo inteiro. E, poxa, quando eu vi uma aula, ficou 1h50 falando de Bitcoin, o resto era uma aula com 6 alunos do mestrado, não é que também eu era chato, mas dentro do ambiente de mestrado era até mais suportável. E eu saí de lá falando, poxa, eu preciso olhar mais esse bicho, né? Porque é interessante isso daqui. E aí, a hora que você olhava para o Bitcoin em 2016, sem o véu do preconceito, simplesmente com a curiosidade, era meio que um sine qua non se apaixonar. Era sine qua non naquela época. Nossa, eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei numa corretora que chamava Poloniex, a Binance de hoje em dia. Sim. Comecei a limpar um monte de moedinha desgraçada. Eu falei, não, quer dizer que não é o Bitcoin, só quer dizer... Tinha um mundo já, né? Pô, quer dizer que tem todo um universo que eu não estava enxergando, né? Existe várias deep webs, né? Tinha deep web financeira nessa época, que era o Bitcoin é o mundo cripto. E aí é sempre sorte na vida, né? E é o que eu falo, eu tive a sorte de entrar em mestrado, e a sorte... sorte vem com azar, né? Eu fumava cigarro eletrônico na época, fui comprar num distribuidor de Hong Kong, que é um wholesaler, alguém que vende para o mundo inteiro, tudo de tech, não é só, você não vende cigarro eletrônico, vende tudo, computador, placa, cabo, sabe? É um Alibaba da vida de tech, isso em 2016. E aí no checkout de pagamento tinha Accept Bitcoin. E aí eu lembrei da aula, eu falei, poxa, na aula a gente estava discutindo se Bitcoin era dinheiro ou não. E eu sempre tive esse lado também, que eu falo que é por isso que eu sou cientista, porque o bom cientista, ele é cerebrino, mas ele vai para a parte prática. Eu falei, pô, se dá para comprar com o Bitcoin, vou comprar isso aí com o Bitcoin, porque eu já travo o meu dólar, né? Eu entrei na corretora, falei, ó, compro aqui 2,
Você não era 2, era menos, era 0, sei lá o quê. Mando para lá, em 10 minutos, boom, quer dizer, eu travei o preço. Eu não preciso esperar 10 dias, 20 dias para a Mastercard falar qual foi meu câmbio. Eu falava taxa de intubação, né? Porque tinha 6,5 de OF mais a taxa do cartão. Era 128 de OF, mais o câmbio, né? E mais, sei lá, nossa, o roubo quase. Chamava taxa de intubação. Eu falei, olha para o pessoal entender que o Bitcoin te poupa de 10% de taxa de intubação, o pessoal vai aderir. Porque o pessoal gosta de desconto. Todo mundo gosta de bom negócio. E facilidade também, né? Eu fiz o meu também foi um pouco mais para frente, mas um pouco dessa ideia de eu olhei e falei assim, nossa, cara, que fácil. Né? Então, assim, né, você não tem que passar cartão, não tem que ver se o cartão vai pagar, se vai passar, se ele vai autorizar, se não vai. Você mandou, tá feito, tá resolvido, né? Aí eu lembro que um dia eu virei à noite pensando assim, poxa, pela primeira vez na vida eu vi uma moeda, porque eu passei da discussão se era moeda ou não. Eu falei, pô, agora é moeda, se depois vai virar ouro, que hoje é moeda. Eu fiquei virando e falei, pô, tem 21 milhões. Se todo mundo quiser ter 10, quantos milhões? Né? Você pode falar, pô, vai faltar. Isso aí vai faltar. Aí eu estudei e tal, falei, já sei, eu vou comprar X bitcoins e vou comprar umas máquinas de mineração com o Ray Nasser, que ele tinha uma empresa que estava subindo máquinas nos Estados Unidos, lá em Washington State. Falei, não, legal, isso era também, em setembro de 2016. Eu comprei umas máquinas, comprei o Bitcoin. Aí maravilhoso, no primeiro mês as máquinas mineraram 3 bitcoins, aí no segundo 2, aí no terceiro 1. Aí no terceiro eu falei, pô, não, isso aí não tá certo. Rápido demais, né? Pô, a produção tá ficando small fish muito rápido, não dá certo. Aí eu descobri a BitMEX. E ainda em 2016. Eu lembro que o volume diário na BitMEX não era 6 milhões de dólares. Cara. Olha, a máquina, o resto está aumentando muito porque o preço do Bitcoin está subindo. Então, se eu montar a operação aqui, se subir, eu vou ganhar menos nas máquinas, mas eu vou ganhar Bitcoin no trade. Do outro lado. Aí eu montei. Aí eu surfei em 2017 inteiro, sei lá, eu destravei a posição da BitMEX quando estava uns 10 mil dólares, 9 mil. Mas eu mantive as máquinas. E aí, em dezembro, eu ainda vendi as máquinas pelo preço que eu paguei. Caramba, ou seja, um mega investimento. Mas aí você tornou aquele negócio daquela aula que era um negócio teórico, com depois uma prática que você viu aí no pagamento, no negócio de investimento mesmo, né, Daniel? De como fazer dinheiro com isso. Eu virei padre, né? Padre do Bitcoin, porque para mim era tão óbvio que ia explodir e que quem botasse ia ganhar muita grana, que eu virei um amigo chato de verdade, vários questionando minha sanidade mental. Eu lembro de algumas situações, de alguns vídeos, até vendo algumas entrevistas. Você claramente era o cara que tinha a convicção de que o negócio ia andar, né? Então, assim, você não tinha dúvida e transparecia isso. Né? Então, assim, é por isso até você falar que às vezes parecia um pouco chato nesse sentido, né? De que aquela pessoa que tem tanta convicção que, cara, você não consegue nem conversar com ela porque não vê outro ponto de vista, né? E estava certo no final. Né? E era assimétrico, né? As pessoas que eu estava debatendo, eles não tinham o mesmo conteúdo de informação de dados que eu tinha, né? Porque eu fiquei estudando. Aí eu entrei no Twitter, no Reddit, profundo, de ficar pesquisando, entendendo. Comecei a frequentar alguns eventos em começo de 2017, que era um petit comitê assim, de já conhecer todo mundo, Vale do Silício, ficar na casa dos empreendedores lá, quarto mó legal, sei lá quantos mil dólares custava aluguel, de graça, porque eu era um brasileiro cripto. Tipo, era um negócio absurdo no começo lá atrás. Antes de virar mainstream, era extremamente friendly, assim, abriu todas as portas. Abriu muita porta, porque eu comprei um Ledger Nano S lá no começo, que levava para os eventos e mostrava. Como ninguém tinha comprado ainda, os caras já achavam que eu era a referência Master Plus do universo, porque eu tinha um pendrive. Então, isso foi assim, foi muito intenso todo esse processo, que até o Ethereum é meu segundo livro. Eu escrevi um livro falando tudo isso. É isso que eu ia falar. Nessa época aí do Bitcoin, você escreveu esse livro sobre Bitcoin, né? Então, assim... Esse aqui eu escrevi no pré-halving, um pouquinho antes de ter esse halving, que era a minha tese, que esse era o último halving com impacto no preço. Porque a cada ano vai decrescendo o estoque, né? O stock to flow, mas chega um ponto que vira meio, né? Não vai mudar muito. Por enquanto são 900 por dia. No próximo halving é 450 por dia. Então vai ter algum impacto? Tem, né? Põe 200 por dia.
começa a chegar a um ponto de aumento de estoque que já não influencia. Então, eu quis escrever esse primeiro livro. E é também uma ode, um agradecimento a tudo que ele me proporcionou. O Bitcoin me trouxe propósito e me trouxe dinheiro, né? Então, eu acho que é quase um tripé de felicidade. A família a gente conquista, tratando, né? Achando uma boa mulher e cuidando bem da casa. Então, propósito e dinheiro o Bitcoin me trouxe. Então, esse livro é meio que uma ode, né? Também ao Bitcoin, que foi um pouco do meu primeiro canal, o canal que eu criei no pré-halving também, que eu fiquei louco para a galera, compra, quando o Bitcoin estava $6.000. E agora, muito do que eu via no Bitcoin em 2016, em termos de assimetria de informação, eu vejo no Ethereum. Porque o pessoal acha que Ether é Ethereum, e não é. Começa por aí. E daí antes da gente entrar no Ethereum, eu queria pegar um pouquinho dessa transição tua, né, Daniel? Porque a gente tem hoje um grupo que, como você falou, essa parte dos Bitcoin maximalistas virou quase uma religião, de certa forma, né? Então, assim, tem uns caras que você não consegue nem conversar com eles de outra coisa, a não ser Bitcoin, porque o resto é altcoin, é shitcoin, só o Bitcoin que funciona, né? Você estava muito dentro desse ambiente, né? Como é que foi essa mudança tua de cabeça e como é que foi a aceitação com o pessoal desse grupo? Meu antigo canal chamava Daniel Duarte Bitcoin, então realmente eu estava bem focado, porque eu acho que quando você estava antes de 2020, você queria trazer a galera para o mercado cripto sem machucar. Então, o melhor caminho, o jeito mais fácil, poxa, era compra um pouco de Bitcoin e guarda. É o jeito mais fácil de trazer a galera para o mundo cripto de uma forma que você não vai ter um bad karma. Nesse sentido, eu entendo. A grande questão é que em 2021 a gente teve os use cases iniciais estrondosos na nossa cara. Tal! Olha, a cripto também serve para NFTs, para DeFi. Não é só mais para transferência monetária, né, ou ouro digital. Teve esses dois tapas na cara, que quem é curioso e quem ama o mercado, se não tomou esse tapa, não é curioso. E tem um fator que aí eu acho que é uma questão que esses caras ainda não enxergaram, talvez não entenderam, porque não são curiosos, foi a mudança do Burn, né? Quando tivemos em junho ou julho de 2021 o EIP 1559, que mudou a forma como era remunerada os mineradores, que naquela época ainda existiam mineradores, e agora o Demerge, né? Que é a primeira fase do Proof of Stake completo, está faltando o chapéu, a fase final do Proof of Stake, mas já andou. E esses dois fatores conjugados me fazem refletir, ler esse livro, e tudo que eu falava, olha, Mises mandava comprar Bitcoin, ou Hayek, quando sonhou algo no futuro, era isso, mas ele não sabia. Agora, as propriedades monetárias do Ethereum, ou sei lá como a gente vai chamar, o tal do Ether, né, que aí sim é o token, são melhores. É o tal do Ultrasound Money. Agora a gente tem a primeira moeda deflacionária que com utilidade real. Então, isso é muito poderoso e vai demorar um tempo para a galera entender. Por isso que eu estou com tudão aqui. Como é que você vê assim? Porque o Bitcoin, falando no Bitcoin ainda, ele teve muita discussão nesses últimos anos em relação à escalabilidade, né? E até a ideia de colocar algumas funções dentro dela. Mas a impressão minha, Daniel, é que a comunidade acabou decidindo colocar o Bitcoin naquela caixinha ali de moeda, né? De meio de pagamento só para aquilo, né? Moeda, ouro digital, né? Ouro digital, não é nem moeda. Um ouro digital, uma referência de valor, né, de longo prazo, concordo. E não aumentar a rede, não vir para soluções mais inovadoras, etc., o que acabou limitando muito o potencial dele, né? Acho que é um pouco do que você está dizendo. Então, assim, por outro lado, a tecnologia ou a inovação continuou. Em outro lado, e aí a principal é Ethereum, né? Acho que é um pouco isso que você coloca, que é o que eu peguei bem até no teu livro, e acho que é legal porque ele explica bem essa transição, né? Eu achei ele bem legal por conta disso, porque você definiu, cara, o Bitcoin era assim, adorava, etc., tinha isso, etc., era um momento muito especial lá naquele momento, lá atrás, etc., só que dado todas as coisas que foram ver, hoje eu vejo esse momento muito mais na Ethereum do que no Bitcoin. Aí vem uma pergunta que fica na minha cabeça. Ok, você tinha escrito um livro sobre Bitcoin, agora você escreve um livro sobre Ethereum. Como é que você vê? Qual o objetivo teu de escrever livro? Porque eu escrevo muito também, né, e sei de algumas pessoas que usam a parte da escrita para organizar o pensamento.
né? Então, assim, você organiza o pensamento e, ao mesmo tempo, você produz alguma coisa que está muito organizada e que, para as pessoas entenderem também, aquele teu pensamento é igual. Algumas pessoas só escrevem para divulgar, né? Só para colocar e coisa, etc. Elas não ajudam, o processo de escrita não ajuda muito ela a organizar o pensamento. Como é que foi esse processo de escrever esses 2 livros para você? Olha, se a gente fosse pensar em motivação mater, no fundo eu gostaria de ser um professor universitário, mas eu não tenho saco para burocracia e fica no mestrado sentando, ouvindo 2 coisas sobre o passado, escreve uma tese sobre o passado, porque se você escrever sobre o futuro eles vão te reprovar. Aí então, acho que at the end of the day, quando eu escrevo um livro, eu estou realizando esse sonho barra ego de ser um professor, né? Porque quem lê meu livro, eu dei uma aula para o cara que, em vez de ele ficar indo sentar num banco de madeira, pegar o carro, tal. Então, eu acho que, eu diria que isso, mas isso, aí é aquelas coisas que Deus te dá de volta, sabe? Quando você oferece com uma mão e Deus te dá com a outra mão. Aí, com certeza, quando você se coloca nesse ponto de querer ensinar, você precisa realmente aprender com solidez. E a solidez advém de você concatenar, né? Porque o mundo de cripto é extremamente difuso, fica jogando informação para a gente o tempo inteiro na nossa cara. Por mais que a memória seja boa e que você até saiba das coisas, a hora que você escreve, você tem que fazer timeline, você tem que lembrar, poxa, mas lembra em 2017 que o Vitalik escreveu tal artigo? Na verdade, me fez ler, né, o livro do Vitalik, que ele tinha acabado de publicar, né? Eu falei, pô, já que eu vou escrever um livro do Ethereum, deixa eu primeiro ler o do Vitalik, né? Porque senão... Sim, tem para ver. Né? Ele é o principal cara do Ethereum. Né? Então, sem dúvida, assim, não só escrever te ajuda a concatenar, como te traz outras perspectivas, porque teve uma fase de beta leitores, pô, que eu coloquei o Paulinho Bogosian do Traders Club, o André Franco, o Marcel Peckman, que é um cara que sempre foi ultra maxi, que é dos bitcoinheiros raiz, para ler, sabe? Porque eu tenho amizade em todos os segmentos, então, com várias visões. E o Marcel foi um cara que me fez mudar parte do livro. Um pedaço ali que eu estava, talvez, colocando o Ethereum num lugar até acima do que ele era mesmo. Eu falei, não, peraí, mas aqui também tá a little bit too much. Entendi. Então, poxa, esse processo também, depois de... Porque entre você escrever um livro, você fala, o livro está pronto, e aí depois, quantas vezes você entra no arquivo e vai renomeando para a versão, 50 vezes. Quanto tempo demorou o processo inteiro, desde o momento que você falou, eu quero escrever o livro, até ele ser publicado, Daniel? 100 dias. 100 dias, tá bom? 3, 4 meses ali. Total, porque essa é uma preocupação quando você tem sistemas que evoluem muito rápido, né? Porque, assim, você vai... Um livro sobre Ethereum, se você fosse escrever, sei lá, na metade do ano passado, estamos falando de 6, 7 meses aí para agora, era uma diferença muito grande, porque aconteceu muita coisa. Se você escrever daqui provavelmente 6 meses, 1 ano, já vai ser alguma coisa muito diferente, né? Porque a inovação corre muito rápido, né? Então... mas a questão do proof of stake mais o burn, porque meu livro assim, ele tem uma parte muito forte na minha cabeça que é provar que o Ethereum é a nova reserva de valor do mundo cripto. Eu acho que esses 2 eventos, assim, óbvio, o Xangai não pode acontecer uma hecatombe tipo The DAO, né? Mas partindo do pressuposto que vai fluir como está fluindo, Beacon com a integração que já teve, então eu acho que essa parte é um negócio que meio que já veio, né? Eu escrevi de forma leve, falei, olha, está ficando deflacionário, mas vai ficar... Eu acho que essa parte é uma parte legal, que é meio que um ponto que, né, é histórico. Porque aí que tá, desses 100 dias, eu primeiro estruturei, escrevi várias partes que eu já sabia, tal, e aí quando saiu 100 dias, eu fui puxar os dias 100 dias após. Eu já estava escrevendo o livro há 40 dias. Foi trazendo novidades de ZK, de o próprio... Né, eu tinha uma primeira foto do roadmap futuro do Ethereum, aí um dia o Vitalik publicou no Twitter que ele mudou, criou mais um layer, mais uma camada dos passos, né? Fui lá, mudei a foto, criei, escrevi. Quer dizer, também teve esse trabalho de estar sempre fazendo, e por isso que eu apostei tudo na versão Kindle, porque né, tudo bem, escrevi, passei para uma pessoa rever ortografia, uma pessoa para ver se está legal as ideias, profissionais, né? Depois diagramador. Então, mesmo quando você escreve rápido, tem um período que é burocrata. Não tem
Tem. Tem que ter ortografia, tem que ter o diagramador. Sim, não tem jeito, E agora, e o Kindle nessa fase, por exemplo, tem o Xangai, tem conta de abstração, tem essas coisas, dá para eu atualizar, colocar coisa extra. O Kindle é mais versátil, né? Porque você consegue só atualizar o arquivo e incluir um capítulo a mais ou alguma coisa a mais que você queira, né? E aí todo mundo que tem um livro já recebe a versão nova ou não? Tem que baixar outra? Já recebe automaticamente? Uhum. Pô, que legal, isso daí eu não sabia que você podia atualizar. Isso é bem interessante, porque você consegue fazer um livro que ele se atualiza de certa forma, né? A Amazon está querendo dominar o mundo, né? Só não está perfeito porque o livro físico eles ainda não imprimem no Brasil. Então tem que imprimir nos Estados Unidos. Você não consegue comprar na Amazon.com.br. Você tem que comprar na Amazon.com. Aí vai ter frete dos Estados Unidos, lá. Tipo... toda a parte, que essa parte é mais chata e mais cara, né? Tem uma parte do livro, e aí eu já estou indo para o final até do livro, Daniel, que você comenta um pouco da parte de investimento, né? Você muda um pouco a parte de explicar a coisa e fala assim, pô, isso aqui como investimento é muito bom. Conta um pouquinho sobre isso também. Olha, e é um ponto, né, que a gente estava até conversando nos bastidores, né? Eu quis chamar a atenção e mesmo meio que dar um easter egg, porque o assunto, poxa, é Ethereum, é EVM, é segunda camada, é Banco Central, né? Tem N tópicos, mas eu quis chamar a atenção para um outro tópico que eu dividi em duas partes, né? Olha, tipo, basicão de segurança, né? Compre uma carteira, uma hard wallet, né? Compre uma hard wallet, guarde... E falou, se você quer investir, porque para 95% das pessoas, o melhor esquema é simplesmente todo mês comprando um pouquinho, jogar na sua carteira privada, nessa hard que eu mostrei, e aí quando tiver na CNN, na Globo, falando Ethereum, aí você vende. É simples assim. Quando a famosa coisa de mercado. Quando o taxista está falando do negócio, está na hora de vender, né? Também é verdade, porque não tem mais ninguém para comprar. Acabou o estoque de trouxa. Brincadeiras à parte, mas que no fundo tem um estoque de realidade grande nisso. Na segunda parte, eu quis abordar opções, porque eu percebo que nesse mercado muita gente se coloca em risco muito grande utilizando de alavancagem. E a alavancagem é uma coisa que já me machucou muito, né? Eu tenho uma história muito bonita. Eu mudei de padrão de vida, eu criei patrimônio, me dei muito bem com cripto. Mas, numa vez lá na BitMEX, no fatídico 19 de março, que falam que é Covid, mas não é Covid. Foi a guerra do petróleo Arábia Saudita-Rússia, que jogou o preço do petróleo para menos $10, menos sei lá quantos dólares. E aí jogou, e quem tomava risco em petróleo tomava risco em Bitcoin, foi puxar liquidez em Bitcoin. O mercado saiu de $8 mil para $3 mil em 6 horas, 5 horas, sei lá, foi muito rápido. E ali, estava há 3 anos que eu só ganhava. 1,2 alavancado, eu perdi tudo que eu tinha em cripto. Dói. Eu diria que dói, né? Caraca. Não, mas como eu já tinha toda uma ideia de gestão de risco, tinha tirado muito dinheiro do cripto, pago bastante DARF, colocado na XP, colocado em vários investimentos, né, que eu chamava de anti-Daniel, tudo bem. Depois, com o tempo, eu fui reposicionando, recomprando, refazendo, curando as feridas, né, tal. Mas me ensinou demais, muito tudo isso, né? Tanto o período da euforia, que eu chamo, foi o período que era jogador de futebol ganhando Copa. Boa. Depois, no período quando eu tomei esse soco no nariz de perder, assim, muita grana, num trade que no fundo eu estava certo, porque eu estava comprando, sei lá, 5, 6 mil dólares, num negócio que depois foi para 70 mil dólares, só que teve um cisne negro no meio, e assim, eu teria ganho. Não estava preparado, né? E aí entra essa parte de opções que ela, por ter um stop automático, te ajuda nisso, né? As estruturas. O teu stop em opções é o tempo, né? Não é o preço. Ele tem um stop diferente ali, né? O stop é o tempo. Sim, depende da estrutura que você vai montar. É que opções, assim, é uma coisa mais complexa, eu já operei muito, mas opções tem muita gente que usa só simplesmente para alavancagem, né? O cara vende uma put, vende uma call, alguma coisa assim, e aí sim ele acaba tendo uma exposição muito grande. Mas você pode usar opção de modo a montar estruturas, que é isso aí, né? Você vai achar, eu quero comprar o Bitcoin, quero ficar comprado para ver o ano que vem como é que vai estar, né? Então, assim,
Depende da estrutura que você vai montar, né, Daniel? Tem coisa muito legal, né? Por exemplo, putz, eu não ligo se o Ethereum cair, porque para mim não tem problema, eu quero ter Ethereum. Como é o meu caso, eu tenho Ethereum em caixa. Eu estou olhando aqui para dezembro, dá para eu vender uma call de $2.000, né? Strike de $2.000 com 20%. Quer dizer, então, se for para $2.000, eu vou ter ganho, sei lá quanto, porque eu comprei Ether a 1.200, está 2.000, eu vou ter ganho 60% no trade, mais 20% no prêmio. Eu vou ficar triste? Porque pegou no meu strike em dezembro? Por outro lado, se não pegou, eu ganhei mais 20% em Ether. Vou ficar triste? É muito poderoso, né? Essas estruturas ou essas opções, quando você pensa com uma cabeça mais nisso daí, um pouco de hedge / juros, né? Então, assim, não com a ideia de, cara, vou lá fazer o all-in e vou vender uma put para daqui um mês ou para daqui um dia, né? Que é outra coisa de cripto, né? Você tem opções para um dia, né? Se você quiser. Olha outra coisa super interessante. Deixa eu fechar a janela e ligar o ar aqui para começar um barulho. Uma outra coisa que eu tenho pensado super interessante, sabe? Uma pessoa que quer entrar no mercado, não está em cripto. Sabe uma estrutura super legal? Puta, compra 10 Ethereums, vende 10 calls e 10 puts. E fica comprando. Você tem dinheiro para comprar 20 Ethereums. Mas você não vai comprar tudo de uma vez, né? Você compra 10, vende 10 calls e 10 puts. Se cair, que bom, você ia comprar o Ether 20, né, 20 aquele preço caiu. Você vai ganhar todo o dinheiro do prêmio da call, você vai jogar para baixo, sei lá, deve dar 10%, que depende do prazo, mas vai ganhar. Você ainda vai ganhar o prêmio da put, quer dizer, você vai ter feito um preço médio muito bom. Sim. E se subiu, você já vai ganhar 20%, 25%. Então, primeiro trade você ganhou 20%. Você vai reclamar? Vindo do mundo normal? Quer dizer, tem todo um jogo de xadrez que as opções te permitem. É muito, muito, muito legal. Meu livro tem 200 páginas, ele é focado no Ethereum, mas eu quis chamar a atenção da galera falando, olha, eu estou estudando isso aqui. Se você quiser, sabe? É meio nessa linha a ideia dessa parte específica, que é o que foge do tema como um todo, né, do livro. Entendi. Não, mesmo porque é um tema bastante complexo, né? Então, assim, ele claramente, eu li no foco. Você tem lá um capítulo explicando sobre isso, é mais um pouco dessa pílula de, cara, olha, isso aqui tem isso aqui, você quer coisa, dá uma olhada a mais, porque é interessante, né? E essa própria estrutura que você comentou aí já é bem interessante, mas a pessoa precisa entender mais e ver mais e procurar mais coisa. Entendi nesse sentido também, ficou bem legal. Tem uma coisa que você coloca aqui, no livro, e aí eu marquei, até sublinhei o livro aqui, tem até uns pedaços que eu sublinhei aqui, eu falei, deixa eu perguntar para ele. Você coloca aqui, ó, que cota de proprietário, né, que é a parte do Ethereum, que é igual a Bitcoin, que é igual a Pix, e o desenvolvimento seria, desculpa, a conta de proprietário, né, a conta de contrato inteligente, que é igual ao Ethereum, EVM, que é igual a Real Digital. Fala um pouquinho das paradas, isso aqui para mim, confesso que ficou um pouco confuso aí, o que você quis dizer com esse negócio? O que eu quis dizer com essa colinha? E sempre, se você percebe no meu livro, eu tento fazer todo tipo de analogia, sempre fazendo, assim, para ficar o mais simples e vendo sobre várias vertentes o mesmo tema, né? E é espetacular isso, né? Porque as pessoas, você consegue visualizar melhor, né? Então, assim, são temas complexos, né? Então, assim, muito complexos, mas a forma como você colocar algumas coisas do mundo real, tipo essa que a gente colocou, que está comparando o Pix com o Real Digital, com Bitcoin, com Ethereum, né? Caramba, como é que você chegou nisso daqui? A grande maioria, para mim, ficou claro e ajudou muito. Essa foi uma que eu olhei e falei assim, cara, deixa eu explorar um pouquinho mais. Esse é o capítulo 5, que eu divido o livro em 3 partes, né? A introdução da parte 2 é Welcome to the Jungle. Você vai chegar agora, era a parte da parte técnica, que temos que botar o Lé e o Zé para trocar ideia, né? Eles não podem estar dormindo. E aí, o que eu quis dizer? Que existem 2 tipos de conta atualmente no Ethereum. Pode ser que mude agora com o contrato abstrato, mas por enquanto a gente tem External Account Owners, em inglês, né? Então eu teria que traduzir para contas de proprietário externo e smart contract, né? A wallet de smart contract, né? São 2 tipos de conta que tem conta de smart contract e conta de proprietário externo, porque você precisa assinar
para acontecer a transição. Pegando para quem já entende um pouco, a conta de proprietário externo é a que a gente usa. É aquela chave pública que todo mundo usa. A conta do smart contract é aquele que o cara coloca o código lá daquele protocolo que eles estão usando. Né? O algoritmo roda, manda para lá, manda para cá, faz isso, faz aquilo, não precisa ninguém autorizar. A conta de proprietário, que eu chamo, minha tradução livre, eu que traduzi, não é que você vai olhar a referência no Brasil, tem esse termo, nada mais é que uma tradução de external owner account, que é só para ficar menor, né? Falar, por que eu preciso traduzir tudo do gringo? É conta proprietário, você é o proprietário porque você está assinando. Você assina usando a MetaMask direto, eu uso só MetaMask com Ledger, então para mim fica muito claro esse processo de assinatura, né? Qualquer coisa que eu faço na MetaMask não é só clicar no computador, eu pego... Então, e aí o que eu quis dizer com isso? Conta proprietário é o layer básico do Ethereum, que não usa EVM particularmente. Você não precisa do poder computacional do Ethereum para a conta proprietário para eu mandar da minha wallet para a sua wallet. É algo bem raso, extremamente raso. Então, ele se assemelha ao Bitcoin, no sentido que o Bitcoin é um código raso, um código feito para poucas linhas, para fazer poucas coisas. Então, nesse sentido, para mim, e eu acho que deve ter vindo daí a ideia de external owner account, é uma igual ao Bitcoin. E se a gente pensar o Pix, é a mesma coisa, porque o Pix não é o dinheiro programável. O dinheiro programável é o real digital, que é outro bicho. Então, na minha cabeça, faz todo sentido que o conta proprietário me lembra, né, a analogia de conta proprietária, as contas que a gente tem em Bitcoin, que a gente precisa assinar para mandar um para o outro, e que é igual ao Pix, que você vai chegar no banco, você blá, 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 bum. É bem unidirecional, você pode escrever um textinho ali, ok. Já a conta de contrato inteligente é o tipo de conta onde os algoritmos que fazem tudo, e que é o que vai acontecer com o real digital, né? Já tiveram essa palestra da semana passada, só reforça o que eu já tinha escrito no livro, né? No capítulo 7, falando disso. Não, sim, e até a parte de ter essa parte do real digital ser EVM compatible, né? Usar a mesma tecnologia aí dentro do coisa foi bem interessante. Eu achei interessante esse teu comentário porque veio bem antes disso até, né? Então, assim, o teu livro saiu antes do Banco Central publicar, dizendo que ia ser EVM compatible, que foi a semana passada. Então, assim, achei bem interessante que você já fala assim, o real digital é como a parte do Ethereum nesse sentido, né? E o real digital vai também utilizar essa mesma rede hoje, né? Depois. Então, achei bem interessante esse comentário. Outra coisa que eu queria explorar um pouco mais, e que eu achei bem legal como você coloca, é que você coloca o Ethereum como sendo um computador distribuído, né? Fala um pouquinho mais sobre isso também, Daniel. Olha, talvez eu acho que essa seja a parte mais difícil de entender e ver o valor. Porque pessoas como eu e você sabem que o termo completo é um computador distribuído extremamente limitado e lento. Hoje é. Mas quem é pragmático e entende o jogo inteiro, só a questão de distribuição já agrega um valor absurdo. Porque um indiano de 12 anos que tem uma foto de avatar do coelhinho, sei lá o quê, é gênio, escreve um código de DeFi que vai revolucionar a forma que você consegue gerar liquidez, bota na rede, bum! Tá lá. É simples assim, a distribuição, ele permite que o mundo inteiro, os cérebros do mundo inteiro se conectem. Sabe aquele, no X-Men, que tem o cérebro do professor Charles? Sim. No fundo é isso, só que a gente não chegou nessa versão power do metaverso aí, e não somos mutantes aí. Mas fora isso, é mais ou menos essa ideia de você conseguir juntar devs do mundo inteiro sobre um layer 1 sólido e que traz confiança. E agora não tem mais papo, tem layer 2 Arbitrum, Optimus, talvez Polygon. Já está o caminho mais à frente traçado. Acho que talvez tenha sido uma das questões fundamentais no meu livro também, de eu querer escrever. Após o The Merge, a tese que existirá um ETH killer ou um competidor de peso para o ETH, para mim a probabilidade baixou drasticamente.
Então, para mim, é good karma mandar os caras comprar Ethereum, né, galera? Porque eu sei que não vai dar ruim. Antes Entendi. poderia vir um Solana da vida e morder. Agora não. Porque até por efeito da comunidade que vinha aquele Polkadot, Cosmo, o próprio Cardano, né? Então, assim, tem várias que tentaram aí ver, mas claramente a gente vê, e eu concordo contigo, assim, o ecossistema do Ethereum cada vez mais poderoso, maior, né? Então, assim, e cada vez menos chance para essas outras. Quer dizer, não quer dizer que elas não vão existir, mas vão ser aqueles negócios menores de nicho, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Vão acabar encaixando dentro. Se você não pode vencer, junte-se a eles. Junte, exato. Tem outro ponto que você comentou também, que é a parte de seu computador distribuído lento, né, que você estava comentando. Você comenta um pouquinho também sobre ZK, né? Zero Knowledge no teu livro também, que parece ser uma tecnologia que ajuda muito nesse sentido, né? De você conseguir fazer com que essa distribuição fique menos lenta para que você comece a ter essas Layer 1 ou Layer 2 com ZK ajudando nos rollups, né? É mais ou menos por aí que você também está vendo isso? Não, para mim está dado que o bolo vai crescer. A questão do Ether, sabe, não vai ser um layer 1, uma camada 1 universal para todas. Na verdade, ela é um hub de inovação para N camadas. Eu enxergo no futuro, um jogo porrada, sei lá, eu não jogo videogame, mas GTA, dizem, sei lá qual é o nome completo, mas GTA é um nome famoso, sei lá qual outro. Milhões de pessoas usando um blockchain específico. Aonde que eles vão encaixar para garantir a segurança do jogo inteiro? Vai acabar sendo no Ether. Não vai ser no Ether direto, eles vão criar a sidechain dele. Eles vão usar uma segunda camada especializada em games, que talvez cada produtora de games tenha um. Mas, at the end of the day, aonde eles vão encaixar o cano para garantir que as informações são verdadeiras e que não vai ter um hacker quebrando? Eu acredito muito nisso. Então, eu acho até engraçado. O pessoal, não, a segunda camada vai acabar com o Ether. Como vai acabar o quê? Quer dizer que a casa do segundo ano, sua casa de 2 andares, a segunda andar que explode o primeiro, como? Você não vai. Você tirar o primeiro, o segundo vem junto, não tem jeito, né? Então, e isso para mim é o que mais. Porque teve o fator FTX, né, Gustavo, que precisa ser levado em conta, que joga na nossa cara como é perigoso um protocolo depender de um grupo pequeno de pessoas, por exemplo, alguns venture capitalists e uma corretora, né? Porque para você ter um protocolo que ande, que dê tração, inicialmente você vai precisar de comunidade. Como é que você busca essa comunidade? Você precisa de dinheiro e algum polo de radiação desses tokens. Você precisa de uma corretora. Só que aí você fica refém do ecossistema da corretora. Solana, poxa, era legal, tinha coisa interessante andando. Explodiu o FTX, explodiu a Solana. Acabou. BNB, tudo bem que já dava pau pra caramba, uma bosta de rede, mas enfim, agora pegando o CZ, atacando o CZ, vindo árbitro, solucionando o problema de custo, tá todo mundo migrando. Sim. Então, volta no ponto, é outro fator também que consolida mais a Ethereum nesse sentido, né? Esse fator FTX, com isso, olha essas outras redes e fala, caramba, né? Continua ela lá, firme, forte, continua, então assim, dá mais segurança nesse sentido que você estava falando, de olhar e falar, pô, vai ser ela mesmo. São 8 anos de estrada, muito sangue, suor e lágrimas, muitos EDH Denvers, muitos DevCons, muito TH Paris, né? Um processo de tempo, e realmente, como cientista de dado hoje, eu fico olhando as wallets. Já tem uma distribuição bem interessante, né? Uma capilaridade bem legal hoje nas wallets de Ethereum, né? Distribuição de Ether, se você olhar. Já é um negócio que não tem mais, gente, né? Não tem mais ponto de ataque. Uma outra coisa que você comenta no livro também, Daniel, é que o Ether é aceito hoje, diferente do Bitcoin, até você comenta, né? Que o Ether hoje é aceito como unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, né? No seguinte sentido de que ele seria essa moeda. A pergunta que fica para mim é exatamente com unidade de conta, né? Porque assim, a unidade de conta significa dizer que os preços das coisas são referenciadas a ele, né? Então assim, você consegue ver isso, eu consigo ver isso nesse universo em alguns NFTs. O mercado de NFTs, acho que em geral acaba sendo referenciado em Ether, mas o resto não. Explica um pouquinho melhor isso. Olha, talvez isso seja um pouco da minha visão ainda maximalista, mas não com a ingenuidade de achar. Você vai comprar
uma passagem classe executiva com Ether? Não. Até dá, mas não vai ser. O número não vai ser em Ether, vai ser em dólar. Depois você pode até pagar, usar ele como meio de troca, né? Mas ele não é referência de valor nesse sentido, né? Diferente do NFT. Você vai comprar o NFT dos macacos que eu brinco lá, vai chegar lá, ele custa 10 Ethers, né? Então, a referência de preço é Ether. Né? Porque qual que é, no fundo, o que eu quero dizer com isso, e eu acredito piamente nisso. O Ethereum como um todo está criando todo um ecossistema em volta que eu chamo de Disney. Para entrar na Disney, você precisa de Ether, uma função utilidade muito forte em cima do token. Então, per se, ele se torna uma unidade de conta, porque senão você não entra na Disney. Então, vai começando realmente assim, do estrutural 1. Para isso virar unidade de compra em outros produtos, além da utilização da própria rede, demora tempo. Eu acho que isso já existe com shitcoin, small cap, de cripto, essas coisas que o sonho do cara é ir tradar essas desgraças e trazer mais Ether para o bolso no final do dia ou no final do mês. A referência dele é em Ether. Pô, tinha 10 Ether, fiz um monte de trade maluco, agora eu tenho 15 Ether. E nisso eu já acredito também. Obviamente, um nicho muito específico, bem white habits ainda, assim, meio dentro do buraco do coelho aí. Com o tempo, nessa minha ideia, que agora a gente tem um Banco Central que vai ter uma taxa de juro, que ele remunera o acionista do Banco Central que coloca o Ether dele em stake. Você começa a gerar um processo de retroalimentação no sistema, que aí começa a virar unidade de conta, né? Pelo menos para o sistema. Entendi. E aí, se o sistema é útil, juros, né, disso daí, você acaba tendo, exatamente, ele se retroalimenta e pode virar unidade de conta alguma coisa. Pode. Você colocou 10 Ethers, aí depois de um ano você vai ter 10,0, sei lá, 4%. Você vai ter 10,4 Ethers. Então, esse ano, meu juro foi 0,4 Ether. Sim, sim. Isso acaba virando. Eu tenho uma discussão maior aí, acho que é uma discussão talvez que nem cabe, uma discussão mais econômica, no seguinte sentido de que, cara, você ter essas coisas cotadas em outra coisa que não seja as moedas fiduciárias que a gente tem hoje, acho que tem um impacto macroeconômico no mundo considerável, né? De como é que a gente está estruturado hoje. Então, assim, e essa é um pouco... Fale. Eu te dou um cutucão sobre a teoria de regressão de Mises, porque inicialmente, né, era um commodity com utilidade que depois vira moeda, unidade monetária. Será que a gente não está no estágio embrionário ainda desse processo? Não, mas aí vem a minha discussão, volta na minha discussão, eu sou muito mais keynesiano nesse sentido, de que o grande vantagem que a gente teve nos últimos, sei lá, 100 anos, 200 anos de crescimento nesse mundo foi exatamente por conta de você ter uma moeda que não era atrelado a alguma coisa finita. Né? Então, assim, quando você está no padrão ouro, você não consegue ter um crescimento muito rápido, uma expansão de moeda muito rápido que se ajusta à economia. Né? A gente viu aqui na pandemia, até os bancos centrais imprimindo dinheiro a rodo para segurar a economia e para que, na média, a gente não tenha esses impactos muito grandes que você tem à medida que você tem uma moeda com uma oferta dada, vamos dizer assim. Né? Então, assim, essa preocupação eu tenho, e quando você vai para esses movimentos, entendo, como reserva de valor, aí eu entendo completamente, né? Aí você fala, ok, é um negócio que está cada vez mais diminuindo, com um negócio que está crescendo, faz todo sentido do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de moeda, outros fatores, mas é uma discussão grande para ter a ideia, talvez não seja a gente colocar ela aqui. Outro ponto que eu acho importante falar, né, a parte de investimento, assim, não está escrito no teu livro, mas a tua história acho que um pouco explica isso, né? Quando a gente olha para investimento, a ideia é muito mais a gente tem a diversificação, né, de investimento, que você não tem a concentração. Por outro lado, que até lendo o teu livro me lembrou do outro livro que chama aquele Axioma de Zurich, né, que fala exatamente o contrário, né, que fala assim, o único jeito de você ficar rico é você concentrando, porque se você diversificar, você nunca vai ficar rico. Então, como é que você vê esse trade-off entre risco e retorno? E concentração? Eu acho que tudo depende da perspectiva de quanto você já tem no banco. Porque se você é um herdeiro, você já ganhou uma grana, tudo que você precisa é só diversificar, porque você não quer perder o que você já tem. Então, o axioma da diversificação, ele não é errado. Ele funciona para um público específico. Agora, se você quer multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo,
você não pode seguir o conceito médio, porque o conceito médio você vai ficar na média e você não vai multiplicar, porque na média ninguém multiplica. Então, a gente tem que fazer coisas diferentes da média. O que na meu ver, é o que funcionou para mim e o que deve funcionar para todo mundo? É a simetria de informação. Você tem que pegar um ativo que você saiba muito mais que todo mundo. No meu caso, deu super certo com o Bitcoin e acredito que dará com o Ethereum. Mas serve para boi. Pode ser soja, pode ser milho, pode ser uma startup que é do seu melhor amigo, que era o gênio do ITA, que colocava o quadrado dentro do círculo, o círculo dentro do quadrado. Existem N formas, mas é basicamente a simetria de informação que você tem que ter. E você não pode estar sendo enganado, né? Não pode ser seu amigo da pirâmide que fala, olha, tem um segredo. Te paga 10% todo mês. Você tem que tomar um cuidado enorme, principalmente quando a gente está em cripto, né? Que tem vários aí que a gente conhece. Particularmente no mundo cripto, se você pegou e deu para alguém seu dinheiro, você vai ser roubado. Vai ser roubado. Tudo bem, você joga na corretora, não, mas assim, pessoa física. Daniel, vou te dar dinheiro para você investir para mim. Eu sempre falo, não. Aí o cara fala para mim, por que não? Porque eu não quero te roubar. Se eu fosse ladrão, eu falava assim. É um ambiente não regulado, fora de controle, aí começa a ficar... O incentivo é grande demais, né? À medida que você começa a ter muito dinheiro, começa a vir muito dinheiro, você fala, caramba, né? Posso mudar minha vida só sumindo com esse dinheiro e ninguém vai conseguir ver e saber. É uma discussão complexa essa, né? Pô, se a gente fizesse aqui, a gente poderia nomear 200 pirâmides, os caras estão tudo em Dubai fazendo festa com as russas. Sim. Sabe, a sacanagem ainda é que é um crime tão leve que não dá nada. Não dá nada. Quantas vezes eu já mandei mensagem para amigo policial federal, daqui dali, então eu falo, galera, isso aqui é uma pirâmide. Mas o cara fala, Daniel, sabe o que acontece? Não dá nada. O que eu posso fazer? O cara some tudo, exato. Mais complexo, né? E acho que essa é uma parte do ethos cripto que ou você bota num ETF, num fundo da vida, ou você tem que ter um mínimo de participação, nem que seja para contratar um bot, ter um bot na corretora. Você tem que ter. Como é que faz? Boa. Boa. Daniel, está chegando perto aqui do tempo, mais ou menos, que eu tenho para a gente falar. Acho que, cara, adorei a conversa, foi muito, muito boa. Assim, a conversa reflete... É engraçado quando você vê assim, o livro reflete exatamente o teu perfil, como é que você é. Isso que é muito legal. Né? Então, assim, quem viu aqui e quer mais informação ou ver a forma de pensar, etc., é leve, é um livro fácil de ler. Apesar do tema ser mais complexo, você coloca da mesma forma como você coloca aqui, com várias ilustrações. Então, achei que ficou bem interessante. Eu queria, então, Daniel, que você deixasse agora duas coisas. Acho que uma mensagem final aí para quem nos ouviu aqui, e também onde que eles te encontram e onde que eles têm acesso a esse teu livro. Olha, meu livro está na Amazon, então você coloca Daniel Duarte Ethereum, vai vir na hora o meu livro, Ethereum, código da revolução, mas assim, é Daniel Duarte Ethereum no search da Amazon que vai vir. Esse é o livro de Kindle que eu recomendo fortemente. Se você ainda não consegue ler um Kindle de jeito nenhum, você pode entrar na Amazon.com sem o BR, porque é impresso nos Estados Unidos. Aí você vai ter que pagar frete e tal. Eu não aconselho, mas eu sei que tem gente que gosta de papel muito, então dá para comprar também na Amazon.com. Para quem quiser me ver nas redes sociais, eu criei um canal. Eu tinha o antigo canal Daniel Duarte Bitcoin, fui excomungado. Agora eu tenho o ETH Maníacos, que eu criei junto com uma galera. Um formato leve também, de uma vez por semana, conversar sobre o que está acontecendo no ecossistema. Vou chamar o Gustavo lá para eu inquirir ele um tempão sobre DeFi, sobre as shitcoins desgraçadas que ele está investindo na Arbitrum em outras redes nebulosas. E a ideia é essa, ficar chamando gente do mercado com bastante tempo. E nessa linha de... a gente não está preocupado com o preço, a gente está preocupado com o ecossistema, porque o preço é consequência. Então, eu gostaria muito de convidar você também para ir lá no ETH Maníacos. Tá bom. Será um prazer, a gente organiza e vamos falar assim, adorei a conversa aqui, adoro, e vamos continuar juntos aí fazendo. Eu gosto bastante do Ethereum também, acho que tem um pouco dessa visão tua, e a forma como você coloca está bem alinhada com a minha também, Daniel, acho que é bem interessante isso de que o Ethereum é um hub de inovação hoje, é um negócio espetacular, esse é um computador descentralizado, é um negócio que você vê, e até pegando um pouco o gancho do que saiu aí recentemente do Real Digital,
quando você vê que o Real Digital está indo para uma rede IVM compatible, ela abre a possibilidade de você pegar tudo isso de DeFi que está sendo desenvolvido e ser plugado aí nesse ambiente do Brasil, dessa nova rede, né? Isso é fenomenal, porque assim, abre um espaço para atualização e melhora do sistema financeiro nacional, assim, que nenhum outro país do mundo tem ainda. E com parênteses para a nossa próxima live, que é um assunto talvez de uma live inteira. Pelo que eu estou averiguando, eles além, porque tem a camada 1, camada 2, que é o token real digital. Eles vão fornecer para o ecossistema, o Banco Central, livrarias para você já usar algoritmos auditados pelo Banco Central para colocar um DeFi auditado. Exato. Isso vai abrir uma avenida para startup. Em tese, ele pode pegar em teoria, tá? Não estou dizendo que ele pode pegar o código da AVE hoje, olhar no Banco Central e falar assim, eu ajustei aqui para minha rede, que é IVM Compatible, Proof of Authority, esse código está funcionando, podem usar. Caraca, cara, vou montar uma AVE dentro do sistema do Banco Central, né? Com empréstimo, com os pools, todo, etc. Então, assim, a Uniswap, imagina hoje, MakerDAO, todas essas questões de ZK que está vindo também, que daqui a pouco ele fala, ó, tá carimbado aqui, pode usar dentro da rede do Banco Central essa... E sabe que eu lembro isso, Gustavo? Eu, por exemplo, tenho um monte de título, LCA, sei lá que banco, CDB, etc. Eu gosto de comprar quebradinho na XP para sempre, todo mês, ficar cuspindo e tal. Imagina eu não ser pato da XP que me come 5%. Se eu quero sair antes, te come 5%, sei lá quantos. É uma sacanagem, é tapa na cara. Você ter sistema que você treina para a galera. Oh, tem um título do governo, sei lá para que quer. Tem um título, é principalmente não para governo, mas para título de banco, CDBs, essas coisas. Tem um mega spread nessas corretoras que no P2P ia fluir muito bem. E resolver. Aí você cria uma DEX, né? Uma Uniswap da vida num ecossistema desse, onde você faz automaticamente com push de liquidez. Assim, é um mundo enorme que está se criando e que abre possibilidade. Eu achei espetacular esse movimento aí do Banco Central do Brasil. Vamos ver agora que é um piloto ainda, tem muito teste, tem muita coisa para ser feita, mas o caminho parece ser muito interessante. Daniel, eu vou parar por aqui, porque senão a gente fica aqui 2 horas. Brigadão aí e até breve. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado para você que nos viu. Não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever aqui no canal, né? E também seguir as mídias aí, o Daniel, comprar o livro dele. É muito legal o livro, eu li e achei muito interessante. Acho que tem conteúdo legal, escrito por quem entende, né? E de uma maneira fácil de ler. Você lê fácil, você vai entender bem como é que é, o que ele está fazendo, por que o Ethereum é essa revolução aí que ele comenta e que eu concordo nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.